Quando você está iniciando no ramo de manutenção de celulares, você precisa saber bem qual é a sua faixa, aonde você pode pisar, até onde você pode ir e aonde você não pode ir. E eu vou ser bem sincero para você, reputação nesse ramo vale mais do que dinheiro. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nesse vídeo eu falo sobre como a escolha do público-alvo certo para iniciar na manutenção de celulares pode acelerar os seus R$ 10.000 por mês e ser possível e tornar possível que isso seja feito em até 90 dias. Meu nome é Caio Souza, sou técnico e especialista em administração de oficinas de reparo de celulares e esse é o episódio número 24 da série do 0 a 10K em 90. Vamos começar dizendo aqui para quem é esse vídeo e para quem não é esse vídeo. Esse vídeo é para aspirantes a técnico em celular e para quem já iniciou, mas ainda não está faturando R$ 10.000 por mês. E para quem não é esse vídeo, se você vai pertencer à classe que eu estou falando aqui, não adianta você perder seu tempo vendo esse vídeo porque não vai ter nenhum conhecimento aqui que seja útil para você. Esse vídeo não é para os técnicos que já faturam mais de R$ 10.000 por mês e também não é para quem não quer ser técnico e não tem interesse em entrar nessa profissão, em seguir nessa carreira, ok? O que é o mercado de manutenção de celulares? O que a gente pode dizer que é o mercado de manutenção de celulares? Mercado é toda aquela faixa que um determinado produto ela atinge. Uma faixa de consumidores, sendo mais específico, que aquele determinado produto ele atinge. Por exemplo, você tem o mercado de fast food, as pessoas que têm interesse em comer hambúrgueres, as empresas de fast food elas atingem essa faixa do mercado. Você tem a linha de calçados femininos, a faixa de mercado que você atende de calçados femininos são as lojas que fornecem calçados femininos. Não é diferente para a manutenção de celulares. A nossa faixa de mercado são pessoas que têm a necessidade de fazer algum reparo e manutenção de celulares ou que buscam algum tipo de acessório quando nós trabalhamos com esse tipo de produto. Então, o mercado de manutenção de celulares, basicamente, ele é formado por pessoas que têm interesse, que têm algum problema em seus aparelhos celulares ou que precisam de algum acessório para eles. Então, dentro dessa faixa de mercado, também tem outras subdenominações, ou seja, ela vai se desdobrando. Porque dentro da manutenção de celulares, você também tem diversos outros tipos de necessidades que o cliente tem. Então, dentro da manutenção de celulares, nós temos a faixa de clientes que precisa de serviços de hardware, que é a troca de peças, serviços de reparo avançado, que são reparos em placas, serviços de recondicionamento de telas, serviços de software, que é a programação do aparelho, seja ele Android ou iOS, e temos serviços também de desoxidação para aparelhos que caem na água ou que tem qualquer outro tipo de contato com líquidos. Então, dentro da faixa dos clientes que tem interesse em manutenção de celulares, existe essa subdivisão. E por que é importante você saber isso? Porque quando você está iniciando no ramo de manutenção de celulares, você precisa saber bem qual é a sua faixa, aonde você pode pisar, até onde você pode ir e aonde você não pode ir. Então, por isso que é necessário você saber o que é uma pesquisa demográfica e saber o que é mercado regional também. Pesquisa demográfica é quando você sabe, através de dados e outras informações, qual o tipo predominante de cliente tem na sua região. Se são mais mulheres, se são mais homens, se são mais donos de iPhones, se são mais donos de celulares Android. Se esses celulares Androids, além de eles serem donos, também são pessoas que têm celulares ou mais baixos, que são os celulares de entrada intermediários, que são celulares até R$ 2.000, ou se são celulares de intermediários para superiores, que tem os Galaxy S, a linha Moto Edge, a linha Mi da Xiaomi, que são celulares que custam acima de R$ 2.000. Então é importante você saber isso, porque para você entrar nesse mercado, você tem que saber o ramo que você vai atuar e o tipo de serviço que você vai resolver. Não adianta você entrar no mercado que a predominância dele é manutenção de iPhone e você só saber consertar Android.
E ao contrário também é verdadeiro. Você se prepara, faz os cursos para consertar iPhones e você na sua região você só tem Androids. Você faz um curso para fazer manutenção de tela, de reparo avançado de tela, recondicionamento de tela, e dentro do seu bairro, quando você aprende a fazer o curso de manutenção de tela, você não tem demanda para isso porque os celulares são todos celulares mais baratos. Então as pessoas não tendem a pagar para poder fazer um serviço de recuperação de tela. Então por isso é importante você conhecer o seu mercado e você também saber quais são as suas habilidades e se as suas habilidades atendem à demanda da sua região. Então, o seu mercado regional se trata justamente do tipo de celulares que as pessoas no seu bairro ou na sua cidade elas possuem. Isso não é muito difícil você saber. É só você andar um pouquinho na rua, tá todo mundo sempre com o celular na mão. Se você conhece de modelo de celular, se você já tem uma boa vista, você consegue identificar facilmente os modelos predominantes. E você também consegue identificar esses modelos analisando a classe social das pessoas. Por exemplo, se as pessoas elas têm um poder aquisitivo maior, as chances são que elas tenham ou iPhones ou Androids top de linha, que são as linhas Galaxy S e as outras marcas similares. Então, se você tem uma predominância desse tipo de celular, você vai se preparar para reparar esse tipo de aparelho. É importante você ter esse conhecimento, é importante você saber isso para quem está iniciando e para quem já iniciou, mas ainda está com um pouco de dificuldade de captar clientes. Porque às vezes o defeito na captação de clientes é justamente porque você não está sincronizando, você não está conectando com o seu público-alvo. Então, para cada um público-alvo, você tem uma interface, uma forma de você abordar essas pessoas. Por que você saber onde você se encontra na cadeia alimentar da manutenção de celulares pode fazer todo o diferencial para você faturar R$10.000 por mês? Porque você precisa saber os serviços que você domina e saber se esses serviços que você domina estão atendendo a demanda da sua região. Então, o que você conhece pode ser uma oportunidade, tanto para você iniciar os reparos, também como pode ser uma oportunidade de melhoria, para você poder saber se você está preparado realmente ou se você precisa se especializar um pouco mais para iniciar na manutenção. Tá? Um seguidor me fez uma pergunta. Ele perguntou para mim assim: e se o meu nível for muito baixo, eu consigo faturar os R$10.000 por mês? Olha, eu vou dizer para você que a faixa de R$10.000 por mês é realmente a faixa dos serviços mais básicos. Então, se você ainda está no nível de reparo de tela, de manutenção de tela, as chances são de que você que você consiga faturar esses R$10.000 por mês também, dependendo do que a gente conversou aqui até agora, sobre demanda, sobre oferta e sobre a procura do pessoal, o que o pessoal está procurando. Porque se você resolve um problema que ninguém tem, não adianta que você não vai ter utilidade para as pessoas. Porque ninguém procura você para fazer manutenção de celular por causa dos seus belos olhos azuis. As pessoas procuram você para resolver um problema delas. Se você sabe resolver o problema, ótimo. Você resolve o problema, cobra e você segue seu rumo e o cliente também. Se você não conhece, se você não tem esse conhecimento, não sabe resolver esse problema, infelizmente, passa a bola para outro. Então, a primeira coisa que você precisa saber é em qual nível técnico você se encontra. Nós temos alguns níveis. No método CS, eu estabeleci alguns níveis para poder categorizar, para poder facilitar o treinamento das pessoas. Tá? O primeiro nível é o nível 1, que você, dentro do nível 1 você tem dois outros níveis. Tá? É o nível 1 e o nível 1 avançado, que é o troca de peças. É você trocar tela e componentes de encaixe e cola, que são componentes que são encaixados num conector chamado, na maioria das vezes, em 90% dos casos, FPC. Então, se você já sabe abrir um telefone e fechar, isso fazendo de forma profissional, ok? Não vamos dizer aqui os aprendizes. Se você já sabe abrir e fechar um telefone, mas ainda não tem muita habilidade em abrir telas sem quebrar, você está no nível básico. Se você já tem habilidades para abrir telas sem quebrar, você já consegue fazer, por exemplo, trocar uma subplaca de telefone, que é onde fica o conector de carga, abrindo esse telefone pela tela sem danificar a tela, você já está no nível avançado de troca de peças. Você já consegue fazer, vamos dizer aí, 9 em cada 10 aparelhos que entram com essa finalidade, ok? O nível 2 é o nível de microsolda.
Você, além de você dominar o nível 1, você tem que saber também fazer microsoldagem. Mas essa microsoldagem, ela não é aplicada a componentes eletrônicos. Ela é um conector de carga, um conector de chip, um microfone. Então, o nível 2 básico desse tipo de manutenção, ele está limitado a isso. E quando você avança, você já troca componentes simples, como capacitores, resistores, bobinas, etc. Já o nível 3, ele já é microsolda aplicada à manutenção avançada de placas. Então, esse nível 3, quando você chega nele, você já tem que estar sabendo ler um esquema elétrico e você já tem que ter habilidade já para trocar circuitos integrados. E o nível 3, avançado, ele já é o nível já top, onde você já faz swap em placas, você já consegue já fazer diversos tipos de reparos e resolver grandes problemas dos aparelhos. Dentro desse nível 3 avançado, você tem outras qualificações adicionais, como reparo de Face ID de iPhone, reparo de Touch ID e outras, e você vai se qualificando e se especializando. Aí você saindo da área de placas e da área de microsoldagem, você tem a recuperação de telas, que você também tem dois níveis, o iniciante e o avançado. Iniciantes são os que recuperam as telas mais simples de você fazer, que são as telas chamadas telas flat, ou as telas 100% retas. E você tem também o nível 2, que é o nível avançado, onde você já recupera as telas Edge, que são as telas que já têm uma curvatura e são telas geralmente que podem ser compostas pelo material soft OLED, que é uma tela que ela é flexível. Então, dentro da recuperação de telas, você também tem um nível e um subnível. Software, você também tem o iniciante e o avançado. Software iniciante, você tem o software básico, que é o que você faz Androids simples, que você recupera iPhones dentro do aplicativo chamado Free Tools, ou dentro do aplicativo próprio da Apple, para poder fazer essa finalidade. E você tem o software avançado, que é quando você começa a mexer com equipamentos chamados box, que são equipamentos de programação avançada, onde você começa a mexer com uma área mais avançada, tanto do Android e também dos iPhones. Então, para cada um desses níveis, para cada uma dessas especializações e qualificações, nós temos um público-alvo. Cada uma delas tem um tipo de clientela específica e um tipo de ponto que você tem que ter. No início, para você faturar os 10 mil reais, eu digo para você que você só precisa ter o nível 1 básico. E eu vou te contar por quê. Porque 7 entre 10 defeitos que se apresentam na sua oficina de reparo de celulares, normalmente falando, tá? São de reparo básico de troca de telas, placas, cabos e coisas do gênero. Todo o resto são qualificações adicionais que você incorpora e você dá um plus no seu negócio para você poder aumentar a sua gama de faturamento. Então, é como se fosse um médico que é clínico geral e começa a se especializar em cardiologia, aí depois ele vai para doenças cardiológicas raras. Então, a mesma coisa é para quem é técnico em celular. Você começa básico, montando e desmontando aparelho e trocando peças simples. E você vai avançando à medida que o público da sua região ele apresenta aquela necessidade. Por exemplo, você começa a receber na sua loja, você já está bom em reparo de telas, reparo em troca de peças. Você começa a receber muitos iPhones com problemas de placa, iPhones com alto consumo, iPhones que estão em looping na maçã. Isso começa a mostrar para você uma necessidade de você aprender a reparar placas de iPhone. Agora, pode ser que também não se apresente dessa forma. Pode ser que você tenha muitos celulares tops de linha apenas com o vidro quebrado. Então é interessante que você aprenda a reparar, fazer o manufaturamento de telas. E cada uma dessas qualificações ela exige que você estude, que você invista tempo para poder se especializar e que você também invista financeiramente em recursos, tanto em curso quanto em equipamentos, para você se tornar apto a passar do nível 1 para os demais níveis. O investimento do nível 1 é muito básico.
Com R$1.000 você consegue iniciar dentro da sua casa para poder começar a captar clientes de troca básica de peças para poder fazer os serviços e faturar os R$10.000 por mês. E à medida que as necessidades forem se apresentando, e também se você gostar de determinado ramo, por exemplo, você pode gostar muito de eletrônica. Então aí você naturalmente você vai se inclinar para estudar reparo avançado em placas, porque lá você vai ter muita leitura de esquema, você vai ter muita leitura de circuito, estudo de casos, estudo de defeitos, análise de componentes, análise de comportamentos viciosos. Então você, dentro da manutenção de celulares, você vai seguir para outros subníveis. O público-alvo para os 3 níveis é o seguinte: público-alvo base. Você, no público-alvo base, é onde está 70% dos serviços, conforme eu já disse. É a mesma coisa a medicina. 90% das pessoas vai para um clínico geral, porque está com problema de virose, uma dor de garganta, está com uma dor de estômago, e o próprio clínico geral resolve. Aí, a partir dali, conforme a pessoa vai apresentando problemas mais complexos, o nível de especialidade do médico aumenta. É a mesma coisa para o técnico em celular. Então, o seu público-alvo base e aonde você vai ter mais serviços, e vou adiante, aonde todo mundo começa e só chega aos outros níveis porque passou por esse, é o de troca de telas. E é ele que vai te trazer os R$10.000 por mês. Não é outro público. Não é o público de placa. Porque para você chegar ao ponto de trabalhar profissionalmente com placa, você tem que investir grana e tempo. E você tem que ficar bom. Porque senão você vai pegar o telefone, vai tomar o tempo do cliente e você não vai resolver o problema do cliente. E não tem nada pior para a sua reputação do que isso. Então, saber qual é no nível que você se encontra. Você querer progredir é uma obrigação sua como profissional. Mas você também tem uma outra obrigação como profissional, que é saber assim: opa, eu não sei fazer isso. Então, eu não vou fazer. Vou passar a bola para quem faça. Agora, se aquilo ali começa a se apresentar muitas vezes no seu negócio, está na hora de você aprender a fazer. Mas você não vai usar o telefone do cliente para poder fazer o seu laboratório. Você vai, quando você pegar o telefone do cliente, você já tem que estar já com segurança naquilo que você está fazendo. Então, vai subindo. O cliente ele sempre vai chegar na tua loja com defeito básico. Ah, meu telefone apagou. Pode ser bateria, que é o reparo nível 1. Pode ser uma troca de tela, reparo nível 1. Pode ser oxidação, que você também consegue desoxidar um aparelho com facilidade, trabalhando dentro da faixa do nível 1 de conserto de celulares. Ou pode ser um problema mais avançado. Aí já não está mais na sua alçada. Diagnosticou, você não sabe fazer, não fica tentando resolver. Passa a bola. Porque o seu público, a princípio, é o público de troca de telas. E é esse público que você vai atender e é nele que está o dinheiro. O dinheiro, aí muita gente, quando eu falar isso, pode questionar: poxa, Caio, mas está difícil pra caramba conseguir clientes, cada vez mais concorrência desleal, fica mergulhando o preço. Olha, eu vou dizer para você que está faltando um pouco de habilidade nas outras áreas, não na de reparo de celulares. Está faltando habilidade na área de captar esses clientes, porque cliente tem, não falta. 50 milhões de telas quebravam por ano em 2018 nos Estados Unidos, de acordo com uma pesquisa da Square Trade. São 50 milhões de telas. Isso representa 5.761 telas por hora. Gera um faturamento de mais de R$100.000 por hora esse ramo. Então, uma fatia desse mercado, para você morder, não é difícil. Mas você precisa se preparar, pegar clientes, aprender a captar clientes, aprender a fazer o meio de campo com o seu cliente para que você tenha esses clientes no seu negócio, ok? Então, é aí que está a grana, tá? O resto tem muita gente que se especializa em reparo de placa, bota uma sala e só faz isso e ganha dinheiro, é claro. Mas ele vai precisar passar pelo nível 1. E ele não vai ter dinheiro para comprar os equipamentos de reparo de placa, reparando placa, porque uma coisa não pode se anteceder a outra. Como é que você repara a placa se você não tem equipamento profissional? Então ele precisou fazer a manutenção básica. Ele fez bem, para ele poder ter clientes e ter dinheiro para poder ir galgando os próximos níveis. Então, faça bem o primeiro. E o que você vai fazer? Você vai, quando você abrir o seu negócio, você vai verificar o público-alvo e vai se preparar para poder fazer o reparo básico dentro daquilo que é o seu público-alvo.
Se você trabalha com um público-alvo que é a maioria, que é de celulares intermediários e de entrada, que são celulares até R$ 2.000 por mês, fica um pouco mais fácil, porque você tem um volume muito grande desses aparelhos, então a sua carteira de clientes é grande. E a sua área de captação também é maior. Então, recapitulando, fazer o básico bem feito vale mais do que fazer o avançado mal feito. Eu vejo um erro muito frequente nessa área de pessoas que querem entrar e resolver tudo, todos os problemas. Mais uma vez eu vou fazer a analogia com o médico. Você não vai num médico de coração para tratar o cérebro. Você não vai num dermatologista, num médico de pele para tratar o osso. Não existe isso. Cada um médico ele é especialista em um segmento. E na manutenção de celulares não tem como você ser especialista em software, recuperação de tela, reparo avançado de placa. Não tem como. Por quê? Porque você, primeiro, quando você começar a desenvolver essas 3 habilidades, você pode até ficar bom nas 3, mas você não vai conseguir atender os clientes das 3 modalidades. Porque, digamos que você tem aí 4 reparos de tela por dia e cada um demore 2 horas. São 8 horas de serviço. Digamos que você tem aí 5 recuperações de tela e cada um demora 1 hora. 5 horas de serviço. Como você vai dar conta? Aí você vai precisar botar gente. Para você botar gente, você não precisa se especializar. Você contrata alguém especializado. Então, você se especializa naquilo que você acha, fica muito bom naquilo. Primeiramente, se especializar no básico, pagar os 10 mil por mês, para ter fôlego para ir para o próximo nível. Aí, no próximo nível, você vai decidir: quero recuperar tela, quero fazer reparo avançado de placa, quero ser especialista em software. Tanto faz. Agora, e não é definitivo. Ah, você foi para o ramo de tela, não gostou, ou não está te dando a grana que você espera. O que você vai fazer? Você vai se especializar em outra subdivisão da categoria. Nada é definitivo, você não vai ficar preso o resto da vida nisso. Eu mesmo, na minha loja, a gente faz manutenção, reparo avançado de placa, a gente cancelou, não faz. Porque não é interessante para a gente. Para a gente, interessante lá é recuperação de tela e reparo básico. É onde está o dinheiro na nossa região. Eu percebi que a gente estava gastando muito tempo reparando placa, tendo pouco retorno, e muitas vezes, como não tinha solução e o cliente não entendia, a gente perdia o tempo do cliente e queimava a nossa reputação. E eu vou ser bem sincero para você. Reputação nesse ramo vale mais do que dinheiro. Então, se você vai fazer qualquer coisa que prejudique sua reputação, não faça. Vale mais fazer bem feito o arroz com feijão do que servir um filé mal passado, ruim, sem tempero. Então, fique muito bom na manutenção de celulares básica, troca de tela, faça com maestria, aprenda a atender, a captar o cliente, que essa é a base de qualquer manutenção de celulares. E com certeza, se você aplicar o princípio de captação de clientes e fazer o arroz com feijão bem feito, os clientes vão vir e você vai chegar aos 10k por mês. Então eu desejo para quem está começando uma boa sorte. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.